destruição do conhecimento, destruição de espiritualidade, conquista, violência e ideias sobre raça, religião, fundaram todo um imaginário moderno e colonial emergente lá pelo século XV e gerou uma transformação dramática no sistema de poder, que antes era baseado em diferenças religiosas e passou a ser baseado em diferenças raciais. E aí que entra, por razão científica, inclusive, dentro da modernidade, uma ideia de que haveria, de fato, uma raças superiores e raças inferiores. A ciência tenta justificar a existência de raças e, a partir daí, a gente percebe como uma série de categorias começam a surgir. O índio, o africano, todas essas questões de identidade que foram pautadas por uma visão europeia, colonial, tratou de homogeneizar vários povos, a gente sabe, e criar identidades muito homogêneas. Nos vídeos anteriores, a gente já viu como toda a construção do pensamento europeu ocidentalizado, a partir da modernidade, a partir da colonização, a partir de Descartes, tratou de construir toda uma base para que uma série de privilégios epistêmicos pudesse se sustentar até os dias de hoje, na própria conformação do saber científico dentro das ciências humanas, dentro das universidades ocidentalizadas. A gente estava num processo de tentar entender como é que isso foi possível, né? E aqui eu trago um outro capítulo super importante desse momento, que é a construção de uma lógica institucional racista, que, com a colonização, permitiu criar uma série de discursos, transformando um discurso antigamente muito mais pautado em religiosidade em um discurso pautado em, digamos assim, ciência, visando legitimar a dominação racial moderna. Todo mundo deve conhecer, pelo menos quem estudou um pouco da antropologia evolucionista, o debate famoso entre Sepúlveda e Las Casas, dois teólogos envolvidos mais ou menos nos anos 1400, final do século XV, início do século XVI, que debatiam com a conquista de povos nas Américas, se esses povos tinham, de fato, humanidade ou não. É um debate muito famoso que chegou a alimentar várias discussões, porque aí estava envolvida uma questão política, né? Precisava se escravizar esses povos, era rentável, era lucrativo, mas tinha a religião aí ainda muito forte envolvida. E, por um lado, se dizia que esses povos poderiam não ter alma, o que justificaria a sua não-humanidade e, consequentemente, a sua escravização. Ou, por outro lado, se dizia que eles poderiam
ser convertidos, porque eles eram inferiores, mas eles tinham condições, eles eram afinal humanos, mas podiam ser convertidos para que aí pudessem ser salvos, e aí, consequentemente, se eles são humanos, eles não poderiam ser escravizados, né? Então, toda essa lógica racista de não ter uma alma muito forte no século XVI, ela migrou, essa lógica migrou a partir, né, dos processos de domínio e escravização de povos na África para uma lógica no século XIX que foi o princípio organizador da Divisão Internacional do Trabalho da época, que era baseado em escravização de povos, né, e que culminou, sim, com processos de acumulação capitalista em escala mundial, com base no trabalho escravo de povos da África, do continente africano, né? Se no caso da colonização dos povos da América Latina, os velhos discursos, eles perderam terreno com a ideia de que eles eram possíveis de serem convertidos para poderem escapar do inferno, e aí, consequentemente, eles não serviriam para a escravização. Na África muda um pouco o jogo, porque a gente percebe que mesmo para vir para cá, os povos eram batizados, só que isso não era suficiente para conferir a eles a liberdade de não poderem ser escravizados. Na verdade, eles eram batizados para aí sim poderem vir para cá como escravizados. O que mudou, então, nesse processo que permitiu que isso acontecesse? O que aconteceu foi a secularização desse discurso teológico racista, que a gente viu no debate entre Las Casas e Sepúlveda, transformando esses povos sem alma, atrelados aí à ciência natural da época que estava surgindo, o debate científico, de um discurso muito mais biológico e racista. Então, uma série de discursos biológicos foram criados nesse momento, tentando justificar que os negros eram inferiores e que, por isso, eles poderiam ser, digamos assim, escravizados. Na verdade, isso é tão injustificável, isso é tão absurdo, isso é tão ilógico, irracional, por mais que hoje, né, nos pareça isso, na época não era, mas isso civilizar o primitivo, né? Mais do que isso, né, a antropologia cultural, aí tem o vídeo Raízes da Antropologia, que diz muito sobre essa questão, né? A própria ascensão das ciências sociais também foi balizada dentro desse discurso. Uma coisa interessante de pensar, então, esses 4 processos das cruzadas, caça às bruxas, colonização, escravização de povos, como uma coisa só, é que a gente consegue até ter um pensamento meio que distinto do próprio Michel Foucault. O Ramon Grasfogel, ele vai mostrar como Foucault ele também não deixa de ser um pouco eurocêntrico, que justamente por situar e entender a transmutação do antissemitismo religioso para um antissemitismo racial do século XIX, com a ascensão desse racismo científico, a gente percebe como o racismo, na verdade, ele já estava presente, institucionalizado como um racismo biopolítico do Estado. Em outras palavras, a crítica a Foucault é justamente que ele ignora a história espanhola e portuguesa de colonização e de cruzadas e leva em consideração apenas
uma narrativa muito mais voltada para o antissemitismo como um todo, sem considerar o processo histórico da colonização. Ora, então, o que está por trás de tudo isso? Por trás de tudo isso está um processo global de acumulação de capital em cima do trabalho de outras pessoas que eram desconsideradas enquanto humanas, enquanto capazes, enquanto mentalmente capazes, enquanto criadoras de visões de mundo, filosofia, história, de narrativas. Tudo isso emaranhado em escala mundial, favorecendo um processo não só de acumulação global capitalista, mas um processo, sim, de epistemicídio e de afirmação de determinadas teorias enquanto verdade sobre outras. Isso anda lado a lado. Não dá para a gente ir contra o capitalismo e continuar defendendo a forma como esse pensamento ocidental foi construído. Por isso que isso é tão importante de ser trazido aqui. Mas a gente sabe, a gente que está aqui no Brasil, a gente sabe que existem outras definições não hegemônicas, não ocidentais, outras formas de ver o mundo, né? E que por mais que tenham sido denunciados, por mais que tenha se tentado exterminar, claro que boa parte foi exterminada, mas a outra parte ainda não foi, por mais que se tente marginalizar esses discursos, essas narrativas, e inclusive acusando-nos de fundamentalistas, né? Não aceitando as definições, por exemplo, de uma democracia grega, de uma democracia liberal, outros modelos de democracia, ou outros modelos de feminismo, outros modelos de filosofia, que não se baseiam nas mesmas premissas, nas mesmas bases, né? A gente está, de fato, dentro de um momento em que é preciso reconhecer que esses pensamentos, eles não necessariamente precisam seguir as mesmas bases do pensamento europeu. E a gente está também no momento de considerar a pluriversalidade desses pensamentos, a heterogeneidade dessas visões de mundo e reconhecer a diversidade epistêmica sem praticar o relativismo epistêmico, que seria, então tudo é válido. Ele pensa dessa forma, deixa ele lá, eu penso dessa forma, deixa eu aqui, e tem o povo X que pensa de forma Y. Não, na verdade é importante reconhecer, sim, a estrutura de poder que levou essas outras formas de pensamento para um lado muito mais desprivilegiado. Só que a gente não pode equalizar, né, todos num único modelo de pensamento. Quem pensa em equalizar tudo é uma lógica moderna, ocidental e colonizadora, que tenta enxergar tudo a partir de uma visão única. Na verdade, é preciso entender a universalidade de diferentes soluções de pensamento, que são de realidades. Isso não é fácil, mas é a nossa tentativa. Nesse canal aqui, inclusive.